Pode começar, doutora. Então, boa noite. O nosso caso de hoje foi gentilmente cedido pelo HU Santa Catarina, doutora Janaína e doutora Maria Beatriz, que conduziram, né? E aí a doutora Janaína Esquiavon vai fazer os comentários, a gente vai fazer de forma bem interativa, eu vou apresentando e ela vai complementando, tá bom? Então, trata-se de um jovem de 25 anos, estudante universitário, trabalha no contraturno, solteiro, natural e procedente da Grande Florianópolis. A queixa principal era problema nos vasos e baço aumentado. Ele relatava uma dorsalgia à esquerda que foi investigada com ultrassom de abdômen, evidenciou problema nos vasos e baço aumentado. Negava problemas de saúde e medicamentos de uso diário, a não ser uma vitamina D, por uma deficiência que tinha sido identificada recentemente. De história pregressa, ele referia uma anemia perinatal, e esse dado é importante. Eu peço que vocês gravem aí, né, porque lá no título vocês estão vendo, homem de 25 anos com esplenomegalia e testes hepáticos alterados. E a gente sabe que uma internação em UTI neonatal e os procedimentos que são realizados lá, né, podem culminar no futuro com alguma alteração que pode estar relacionada com esse caso. Então, ele tinha também uma história de episódios de paralisia facial na infância, com movimentos faciais involuntários, diagnosticados pelo neurologista como espasmos faciais. Tinha uma história de apendicectomia aos 12 anos, sem complicações, sem transfusão. Ao exame físico, a PA estava 12/8, frequência cardíaca 80, tinha um IMC de 27, sem estigmas de hepatopatia crônica, uma ausculta cardíaca normal, murmúrio vesicular positivo bilateralmente, sem ruídos adventícios, e o abdômen era plano, ocupado, fígado 2 centímetros abaixo do rebordo costal direito, e o baço palpável 4 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo, a manobra de Schuster. Oi, Eunice, posso falar? Lógico. Então, quando ele falou que tinha o baço aumentado, né, que tinha visto no exame de ultrassom, às vezes a gente costuma ter no consultório os pacientes que dizem, mas não tem uma esplenomegalia de fato, né? E aí, como ele é muito novo, 25 anos, eu fiquei torcendo para não tem, porque eu pensei assim, bom, ou é uma hipertensão portal ou é um linfoma, né? Não quero nenhum dos dois para mim no guri de 25 anos. Aí, quando eu virei de lado, que examinei que tinha um baço grande, eu pensei, pelo amor de Deus, alguém quer saber se vai ter certificação? Não vai não, amigo, a gente só vai se divertir. Aqui é só para se divertir, é só para a gente ficar conversando. E aí tinha esse negócio de anemia perinatal. Eu perguntei esse negócio da cirurgia, se ele tinha ficado em UTI, feito algum procedimento. Aí eles falaram que não, só lembravam que depois que ele nasceu, ele teve anemia há muito tempo e teve essas consultas com o neurologista por causa de paralisia facial. Paralisia facial e também esse movimento assim, ó, quando ele chegou no consultório, ele chegou com a mãe, sabe o filhinho da mamãe? Ele chegou com a mãe. Ele fazia faculdade de dia, faculdade à noite, trabalhava de dia no escritório da irmã dele, mas comia comidinha da irmã no escritório e da mãe à noite, né? Mas ele, quando chegou, passou pela porta, ele fez assim, ó, deu uma piscada assim, puxou a boca pro lado assim, ó. E eu olhei para ele, vocês me conhecem. O que é isso? Aí ele, não, são movimentos faciais involuntários. Aí eu, hã?
Eu já fui no neurologista, não é nada. E o guri ia puxar a boca e o olho assim. Eu falei, não, sem barulho, né? Eu só tô fazendo barulho para dar emoção, sem barulho. Aí eu falei, aí tem, hein? Aí tem, hein? Tá, vai. Tá. Tem uma síndrome chamada síndrome de Tourette. Que Pois tem não, mas ele não fazia barulho. Ele não fazia barulho. Não? Não, mas no Tourette não precisa fazer barulho. Não. É um tique nervoso. É. E daí o diagnóstico diferencial, né? Então, daí a gente pensa na causa principal que ele vê, a alteração dos testes hepáticos. Então, as principais causas de alteração nos testes hepáticos é a doença hepática metabólica, as hepatites virais, lesão hepática induzida por droga, que inclui medicamentos, suplementos, chás e drogas ilícitas, né? E entre as causas raras, a mais comum é a hepatite autoimune. Depois a gente tem as causas sistêmicas de alterações hepáticas, né? Insuficiência cardíaca, hipotireoidismo, e as causas metabólicas, hemocromatose, doença de Wilson e também a deficiência de alfa-1 antitrypsina. Esse é o... Travou? Deixa eu só falar que ele... Não, As alterações eram hoje a LT, a ST, então... Não tinha... Qual que era a alteração? Só antes de passar, Jana... Não, só estou lembrando. Aquela anemia perinatal, alguém lembra alguma coisa? Edmundo, o que você acha? Esquistossomose, ó. Whipple, esquistossomose. Cateterização umbilical. Então, eu acho que tem uma trombose de porta por infusão, por esse negócio aí neonatal. Certo. Mas ele não foi internado. Mas aí não é anemia neonatal, né? Seria a icterícia neonatal que ele teria apresentado, aí faz o procedimento, né? Aqui ela só citou aqui de antecedentes anemia perinatal. A gente nem sabia se teve internação ou não, mas essas crianças que são internadas em UTI neonatal podem precisar de cateterização umbilical, né? E como o Edmundo falou, podem ser causa de trombose de veia porta, né? Como ele tinha esplenomegalia, por isso que eu achei importante. Sim. Então, vamos lá. Quais exames solicitar, né? Ele já trouxe alguns exames laboratoriais e de imagem. De laboratório, ele tinha uma hemoglobina de 15, um leucócito total de 7.000, a plaqueta era boa, 210.000, uma AST de 56, a ALT de 120. Ele tinha um IMC, relembrando, de 27, né? Mas tem colesterol de 114, HDL de 30, o LDL de 65, triglicérides de 93 e a glicemia de 90. É isso aqui, Jana? Ácido úrico. Ácido úrico 6,6, vitamina D baixa, ele vinha fazendo suplementação, né? Vitamina B12 normal, TSH normal, create de 1,28. O ultrassom mostrava uma esteatose hepática com aumento do calibre do sistema porta e esplenomegalia, e distensão gasosa das alças intestinais. Pode interrompendo aí, Jana. Vamos então dar uma parada aqui. Dessas causas todas que você falou, Janinha, com esses exames de laboratório e essa imagem, com que hipóteses mais prováveis que você ficou no começo? Eu não posso falar, porque eu acertei. Tá bom, então deixa eu perguntar para o Edmundo. Edmundo, o que você acha? Porque eu estou vendo só pouquinhas pessoas aqui na minha telinha. Deixa eu abrir o microfone. Pode ser um monte de coisa, inclusive a própria doença hepática gordurosa. Ele não tem um colesterol alto e tal, não tem um triglicerídeo também muito alto, mas ele tem um IMC um pouquinho acima,
E pode ser que isso não tenha nada a ver com a esplenomegalia, que sejam dois problemas diferentes. Agora, pode ter a ver com a esplenomegalia, sim. Uma trombose de porta poderia levar aí uma alteração desse tipo aí por hipofluxo mesmo, se for na infância, provavelmente isso já está recanalizado, já tem uma transformação cavernomatosa, mas que eventualmente poderia levar a isso. Ou então também uma doença linfoproliferativa também, aumentando o baço, como Janaína falou, e infiltrando aí difusamente o parênquima hepático, levando a essas alterações de enzimas. Eu acho assim, até agora eu acho meio inespecífico para segurar algum diagnóstico, alguma coisa. Febre ele não tinha, né, para pensar em leishmaniose. Não. Não, aqui também é muito raro leishmaniose. Não. Posso falar? Pode. Claro. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sou eu, Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Olha, esclerose porto-portal, a gente vê algumas vezes, dependendo de cateterização da veia umbilical quando nascido. Então, é um diagnóstico que a gente tem que pensar sempre. Esclerose porto-portal com hipertensão portal e esplenomegalia. Sim. Aqui ele confirmou, né, hipertensão portal, porque ele tinha aumento de calibre dos vasos do sistema porta e esplenomegalia. Não temos ainda endoscopia, mas tudo indica que ele tem hipertensão portal, né? E de doença hepática, a única coisa que nos pareceu mais plausível aqui foi doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Mas lembrando que é um paciente magro, sem nenhuma alteração metabólica, né, Jana? Ele é novo, né? 25 Muito anos novo, para né? ter cirrose com 25 hipertensão anos. portal. Muito novo. Doença Mexe. metabólica É pouco E provável, o quadro né? neurológico, galera. E o quadro neurológico. E a biópsia, Jana? Então, assim, gente, eu vou falar um E pouquinho. biópsia, O rapaz? diagnóstico diferencial é com tudo isso que a Jana falou. A gente tem que investigar um monte de coisa. Agora, acho que a esclerose hepatoportal, eu tinha falado até no início, a gente tem uns 4 casos vistos aí na escola, né, Lúcia, que o Edu até estava na época catalogando por conta de desidratações na infância. E aqui a gente tem um paciente com a doença crônica com 25 anos, com aumento de aminotransferases, que é claro que doença de Wilson faz parte do diagnóstico diferencial, assim como hepatite autoimune faz parte do diagnóstico diferencial. Eu não sei o que esse paciente tem de quadro intestinal e tem uma vitamina D muito baixa, né? É uma coisa que a gente tem que pensar aí em causas de... Mas ele é engenheiro, ele é bem nerd, assim. Ele é bem nerd, bem nerdinho. Assim. E hoje a gente pega tem um monte, super protege, não toma sol. Filhinho da mamãe, branquinho, sem vitamina D. Isso, nerd. Né, Jana? Nerd. Queria ver... Janaína, esse ultrassom não tinha trombose de porta, não. O fluxo era preservado? Tem ideia Então, se teve Doppler? o ultrassom não tinha nada. Aí eu pedi, para ver isso, eu pedi uma tomografia. Para ver se tinha varizes, eu pedi uma endoscopia. E eu pedi o laboratório das doenças que eu falei para vocês. Calma, devagar. Não, eu pedi o laboratório das doenças que eu falei para vocês e mais da doença que eu achava que era. E aí, Vamos lá, então. Os laboratoriais. Hemoglobina, 16. O leuco, 7.600. A plaqueta, 430 mil. Estranho, né? Bem Muita alta, plaqueta, né? Para quem tem um baço grande, né? Muita. RNI de 1. CR 2,4, VHS 5, DHL 428 para 480. A vitamina D tinha aumentado um pouquinho, que estava 15, né? Ele estava repondo. A albumina estava 4,5, AST 49, ALT 104, manteve o mesmo padrão do exame que ele trazia, né? A gama GT 37 para 58, apesar de ter um IMC de 27 e ter esteatose no ultrassom.
e a fosfatase alcalina 97. Colesterol, o perfil lipídico se manteve, a glicemia também. Perfil viral, ele tinha um anti-S positivo, os demais não reagentes. A ceruloplasmina estava 22 e a ferritina 226. Nos autoanticorpos, ele tinha um FAM positivo com título 1 para 80, né? E uma perguntinha, você tem glicose do paciente, tem? A glicemia está 90, a mesma que ele já tinha trazido antes. E então, esse FAM positivo 1 para 80, com um padrão misto, nuclear pontilhado fino, com fluorescência no aparelho mitótico, que é aquele tipo misto, a Elze pode falar melhor, tem NUMA 1 e NUMA 2, né? Esse é o tipo 1, pontilhado fino, com fluorescência no aparelho mitótico. O 2, NUMA 2 é o pontilhado denso. E aí tem o anti-LKM1 não reagente, o antimúsculo liso 1 para 40. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Então, algumas coisas a gente já definiu, porque a hora que você está avaliando uma esplenomegalia, a Janinha, a hora que olhou para ele, falou, ou é linfoma, né? Não foi o que você falou no começo? Fiquei com medo. Ficou com medo de ser um linfoma. Então, nas esplenomegalias, tem esses dois caminhos. Ou é associada à hipertensão portal, ou não associada à hipertensão portal. E na não associada, a gente fica preocupado com as doenças linfoproliferativas, com as hiperplasias reticuloendoteliais e tal. Neste caso, a gente já definiu que é por hipertensão portal, né? Pelo menos pelo ultrassom. Nos estranha muito essa plaqueta, né? Porque a gente esperaria uma plaqueta mais baixa, né? Mas estamos achando que ele tem uma hepatopatia com hipertensão portal. Alguém falou em Wilson, acho que podemos descartar, né? Tem uma ceruloplasmina aqui de 22, uma ceruloplasmina normal. Vírus hepatotrópicos descartamos também, a parte metabólica dele é muito boa, né? Glicemia normal, IMC normal, lípides normais, então a gente está descartando algumas coisas e estamos sobrando com outras. Elze, o que você acha desse perfil de autoanticorpos? Então, esse padrão de FAM misto, nuclear pontilhado fino com aparelho mitótico, ele vai ser importante, relevante, quando ele está em altos títulos, e aqui a gente considera baixos títulos, então eu não é um FAM que me chamaria atenção para uma pontuação para hepatite autoimune. Mas ele tem o músculo liso, que a gente sabe da especificidade do músculo liso quando os padrões VGT estão presentes. Eu não sei se a Janinha tem isso. 1 para 40 é um título moderado, né? Quando a gente faz o score de autoimune, acima de 1 para 80, conta mais 3 pontos, e aqui contaria 2 pontos, ou 1 ponto só, 1 para 40. Não sei se tem padrão VGT, Janinha, tem? Não diz, não. Porque aí a gente fica naquela, porque se for só contravasos, esse músculo liso, ele pode estar presente tanto na doença autoimune, como em hepatites alcoólicas, hepatites virais. Então, o padrão contravasos, ele não tem especificidade para hepatite autoimune quando os 3 padrões estão presentes. Então, se a gente considerar que o padrão VGT está presente, a hepatite autoimune é, sim, uma boa hipótese diagnóstica para ele, apesar dele ser homem, a gente saber que a proporção é de 4 para 1. Oi. Você não esperava que tivesse um fígado pior, não? Uhum. Sim. Né? Para ter gente... hipertensão portal desse jeito, com... Sim, a gente não costuma ver isso. Paciente com 21 anos de idade... Né? Muito jovem. Com uma plaqueta boa, assim, então, quer dizer... Isso. Documentando, assim, sobre o perfil do autoanticorpo especificamente, né? Talvez esse paciente tenha mesmo esclerose hepatoportal e uma outra causa de alteração dessas enzimas. Mas que a hepatite autoimune faz parte do diagnóstico diferencial, eu acho que, se padrão for VGT,
não pode descartar, e aí ele acabaria ganhando uma biópsia hepática, sim. Sim, sem dúvida. Celíaco, Jana? O Fábio comentou uma coisa que é interessante, né? Que aqui a gente está frente a uma hipertensão portal com função muito boa. A albumina é boa, o INR é bom, né? Então está contrastando o grau de comprometimento de função que ele tem com o grau de hipertensão. Aí acho que foi ele que colocou. Se fosse aqui, era esquistossomose, né? Exato. Ele pode ter, ele tem uma hipertensão portal, eu acho que pela esplenomegalia, não por doença hepática. O que está levando a hipertensão portal dele é o hiperfluxo na veia esplênica. Ou então ele tem uma obstrução em porta ou antes da porta, uma trombose, alguma coisa relacionada a essa anemia que ele teve na infância, no neonatal. Mas eu acho que ele não tem uma doença ele não tem uma doença hepática levando a hipertensão portal. Com certeza não. Ele tem albumina boa e INR preservado. Edmundo, mas se a gente... A obstrução a gente afastou, né? Com o exame de imagem, pelo menos, não documentamos, né? O ultrassom não viu, mas aí teria que ver um Doppler e uma ressonância da porta direitinho, porque o ultrassom pode passar batido. Se a pessoa não estiver atenta, pode passar uma trombose sem ver. Aí seria importante um Doppler de hilo hepático ou então uma ressonância. Edmundo, mas no Nordeste o ultrassom vem com fibrose periportal, né? Quando tem, é muito difícil no relatório. O cistosoma teria sido diagnosticado já. Agora, um histosomótico... Porque o pessoal tem olho bom para isso, né? A gente vê demais. Um histosomótico hepatosplênico não teria 430 mil plaquetas nem danado. Isso aí é uma plaquetose. Isso aí é outra coisa que não é histosoma. Agora... Não, e qualquer esplenomegalia está estranha essa plaqueta. Eu levei em consideração os espasmos. Eu achei importante esses espasmos faciais. E lembrar que a ultrassom é extremamente dependente de quem faz, né? Janaína já colocou aí, eu escondi, vou dar um enter e vai aparecer um exame importante, mas eu queria que alguém pudesse... Esses espasmos faciais, Eunice, eu acho que a única coisa que a gente juntaria aqui seria o Wilson, né? Que ele pudesse ter uma manifestação neurológica e uma alteração hepática concomitante. Não consigo pensar em outra coisa que juntasse. Parece um doença celíaca não faz espasmo, Lúcia? Oi? Doença celíaca pode fazer espasmos, não? Também, é verdade. Então, o que nós pediria cobre urinário 24 horas, pediria os anticorpos, Elze. Qual o próximo? Não, na verdade, eu acho que é super importante a gente ter os 3 padrões do músculo liso, porque eu não consideraria aquele FAM, mas a gente está atrás aqui de mais alguma doença. A gente vê que a causa, que ele deve ter uma outra causa da hipertensão portal. Mas o cobre urinário com ceruloplasmina de 22, né? A gente não vê o Wilson assim tão alta. Mesmo assim, eu achei bem importante, mesmo assim, fazer a ressonância de crânio, mandar para o oftalmo para pesquisa de anéis de Kaiser-Fleischer e mandei ele de novo para o neuro escrever no prontuário que ele achava que não era o Wilson. Entendeu? Porque... E aí, Joana? Não, porque a gente já teve casos de doença de Wilson, de apresentação atípica, que depois, quando desenvolve um quadro neurológico, a evolução é arrebatadora. E aí as pessoas ficam em dúvida sobre o diagnóstico anterior. Então, se há uma suspeita, um quadro neurológico, alteração hepática, mesmo com a ceruloplasmina normal, eu achei bem importante fazer essas coisas. E eu fiz, assim, e ele excluiu mesmo, assim. Tá. E no indivíduo jovem, né, com transaminase aumentada, o Wilson tem que, depois que você afastou as outras coisas mais comuns, tem que afastar o Wilson necessariamente. Eu faria também uma investigação com a neuro e com a oftalmo. Foi feito. Certo. Olha, aqui na Bolsa de Apostas, olha, no chat, o que está surgindo aqui com mais frequência é doença celíaca,
com alteração neurológica, mas talvez ela não explique tudo isso, né? Ele trouxe um TSH normal, alguém perguntou do TSH, era normal na primeira consulta. E quando eu era residente de clínica, no meu primeiro ano, eu peguei um paciente com sarcoidose sistêmica, que era diabetes tipo 1, insulino dependente, autoimune, evoluiu com Hashimoto e doença celíaca. E a sarcoidose só teve remissão com a doença celíaca. E eu estudei isso aí muito na época, porque eu escrevi o artigo com a doutora Línia Cabral, que agora está na Unicamp. Aí depois, no ambulatório de cirrose, com o Mário Kondo, a gente viu um caso de... Vocês estão ouvindo? De alteração de aminotransferase. E tinha... Não biopsiei, Fábio, não biopsiei, tu não vai acreditar. Aí eu vi a gente viu um caso de alteração de aminotransferase, eu falei, olha, alteração de aminotransferase pode ser doença celíaca. Ele, não, tá maluca, né? Daí a gente foi lá, viu o artigo no Hepatology. E assim, por causa dessas coisas que aconteceram, eu sempre penso em doença celíaca. E aqui no sul do Brasil, ela é bastante prevalente. Em Santa Catarina, a gente tem muita colonização europeia, descendente de italiano. E então é uma coisa que eu sempre penso. Então, assim, alguém que fala que tem anemia na infância, eu sempre peço um anticorpo antitransglutaminase e antinomísio, sempre. Falou que tem anemia na infância. Você acha que esse quadro aí, Janinha, explica tudo que ele tem, essa hipótese? Então, aí... não explica. Vou te falar. Vocês viram aí, né? Vocês atentaram aí que ela colocou antitransglutaminase e antidomísio, eu tinha ocultado, que ela já colocou de cara, como se todo mundo pedisse na primeira vez. Eu peço na primeira vez, porque o cara, quando ele passou na porta e puxou a boca para o lado, eu falei, é doença celíaca, né? Por que um cara da neuro tá vindo no gastro? Ou ele é epilético e tá com a transaminase alterada com anticonvulsivante, ou é doença celíaca. Ou é o Wilson. Eu pensei na hora. A gente pensa muito em Wilson, né? Aí, o que perguntou se justifica tudo isso, né? A doença celíaca, ela pode dar alteração das aminotransferases, ela pode ter associação com a hepatite autoimune, e o tratamento da doença celíaca com dieta sem glúten pode remitir a doença autoimune, ela pode progredir em separado. Qualquer doença autoimune associada, ela pode remitir com a dieta sem glúten ou progredir em separado, ou, no caso da hepatite autoimune, ela pode melhorar a resposta ao tratamento da autoimune, tá? Então, para justificar essa hipertensão portal, esse baço grande, você está achando que poderia ser uma associação com o autoimune? É isso? Ou você está explicando os autoanticorpos? Os autoanticorpos e a alteração da aminotransferase. Tá. E a alteração da aminotransferase é comum na doença celíaca. E ela pode voltar para o normal com a dieta. Tu tem que dar 6 meses de dieta com anticorpo negativo e esperar. E o baço e a hipertensão portal? E o baço também tem associação com hipertensão portal idiopática, tá? Também tem associação com hipertensão portal idiopática. Quando tem hipertensão portal e não acha a causa, a doença celíaca pode ser em 10% dos casos. Então, eu falei assim... Janinha, 2 a 4% dos adultos podem ter, com doença celíaca, podem ter hepatite autoimune, né, associada. Sim. Mas, a pergunta é, ele tem hepatite autoimune, ele tem hipertensão portal, ele tem cirrose, não tinha nenhum estigma no exame físico, ou é uma inflamação sistêmica por causa da doença celíaca. Eu poderia ter biopsiado o fígado na entrada, tá, pessoal? Mas eu escolhi não fazer isso. E aí talvez vocês não concordem. Foi uma escolha que eu fiz. Eletroforese, Jana? Não tem. Mas vamos ver os próximos, a endoscopia e... ele tinha uma ultrassonografia que tinha esplenomegalia, né, e esteatose. E aí foi solicitada a tomografia de abdômen, que mostrou fígado de dimensões aumentadas, a custo do lobo direito, contornos normais, esteatose hepática, confirmou, vasos do sistema porta sem sinais de trombose,
veia porta com 1,5, veia esplênica 1,1, veias hepáticas pérvias de calibre preservado, ausência de circulação colateral, e ausência de varizes gástricas ou esofágicas, baço com dimensões aumentadas, 14 por 10 por 15, conclusão, discreta hepatomegalia homogênea, associada à redução difusa da atenuação do parênquima hepático, sugestiva de infiltração gordurosa, esteatose, sem evidências de lesões focais ou fibrosantes difusas. Ok? Quer falar aqui, Jana? E a endoscopia? Isso, pode passar. A endoscopia mostrou uma esofagite erosiva grau A, uma gastrite enantematosa antral leve e um duodeno serrilhado. Então, com aquele baço enorme, a tomografia já tinha colocado também, e a endoscopia não tem varizes de esôfago. Ok? Você Caio? fez elastografia hepática? Não. Eu vou colocar aqui a biópsia do duodeno. Aí, você está aí? Ô, Jana, até agora, então, a gente sabe que ele é celíaco e tem uma hipertensão portal. A gente não sabe se ele tem hepatite autoimune associada. Exato. Eles têm uma hipertensão portal idiopática, aí, como você está falando, que é associado com paciente com doença celíaca, porque não justifica. A gente não tem hipergamaglobulinemia, a gente não tem os padrões VGT, então a gente não consegue, até se a gente fosse analisar no score, não sei nem se ele daria um provável, a gente teria que ter a biópsia hepática, porque outra doença associada ele tem, né? História de álcool ele não tem, mas assim, ele não tem cirrose, né, gente? Quando... Eu não tô, acho que pelo que parece. Acho que não daria nem provável. Quando eu era pós-graduanda aí no setor de hepatites, eu tinha uma paciente que tinha os testes hepáticos muito alterados e um FAM positivo. E aí ficamos, me batendo um tempão com a doente, e no final era um Hashimoto, sabe? E ela tinha um baita do hipotiroidismo, e quando eu tratei, as aminotransferases melhoraram, e ela chegou a fazer biópsia hepática antes. Então, a minha pergunta, assim, para vocês é, sabendo que ela tem uma doença sistêmica, como, por exemplo, o Hashimoto, que pode comprometer o fígado, alterar tudo isso, tem necessidade de saber a outra coisa agora? Não dá para esperar? Tem que saber hoje? Cadê o Fábio? Que estava estressado com a biópsia. Não tem biópsia, Fábio. Tu vai ter que me aguentar. Pergunta difícil, Janinha, porque daria para biopsiar e daria para fazer um teste de 6 meses, esperar como poderia ser essa evolução. Então, mas os pacientes celíacos com aminotransferase alterada, eles podem ter uma hepatite crônica com infiltrado inflamatório crônico inespecífico, que regride com a dieta sem glúten. Não tava estressado, não, Lúcia. Você já teria biopsiado, Fábio? Eu teria feito elastografia e depois feito uma biópsia, assim, porque muitas vezes você tem pequenas escleroses na veia porta intrahepática, e esses pacientes têm aquela questão quando usa chá, usa medicamentos, e fazem essas escleroses porto-portais. Mas como tem TTG positivo, eu provavelmente teria tirado o glúten e observado a evolução. Aqui eu acho que não tem muito certo ou errado. Eu acho que a gente lá teria biopsiado, provavelmente, né? Porque não é aquele celíaco tranquilo, que só tem alteração enzimática. Ele tinha algumas coisas aí a mais para esclarecer, então eu acho até que a gente teria biopsiado antes.
Mas não acho errado também fazer uma prova terapêutica com a dieta e avaliar a evolução e depois, eventualmente, se as coisas não correrem bem, biopsiar. Acho que aqui não tem muito certo ou errado. Você quer falar, Edmundo? Quero. Complementando aí o que vocês falaram, eu também partiria para uma biópsia para definir. Veja, não é um caso comum de doença celíaca com aumento de transaminase que a gente vê de vez em quando. Esse doente tem uma esplenomegalia e tem hipertensão portal. A Janaína falou que 10% dos casos que têm doença celíaca, que tem aumento de transaminase, podem ter esplenomegalia. Aí a minha pergunta essa esplenomegalia é decorrente da doença hepática ou é decorrente de um fenômeno imunológico no crescimento primário de baço? É isso minha dúvida. Se a hipertensão portal é por hiperfluxo ou é por congestão? É 10% dos casos de hipertensão portal idiopática na Índia podem ser doença celíaca. Não é o contrário. Eu tenho outra dúvida, qual é a história natural desse paciente, entendeu? Eu não sei responder. É que, na verdade, o fígado é um filtrão, né? O fígado é um filtrão. Então, os enterócitos que estavam justapostos, eles se afastam e começam a entrar antígenos estranhos, não só o glúten, começa a ter atividade autoimune. E eles já sabem que tem transglutaminase no tecido hepático, o endomísio é um envoltório muscular que está presente em outros locais do organismo, por isso esse acometimento sistêmico. Aí a explicação de cada alteração que é encontrada junto com a doença, a gente não tem. Ela é uma doença que não tem tratamento medicamentoso, então a indústria farmacêutica não está investindo dinheiro em pesquisa. O que tem são as pessoas que juntam os casos, então pega todo mundo com hepatite autoimune do ambulatório e faz anticorpo de doença celíaca. E o contrário, pega os doenças celíacas e faz anticorpo de autoimune. Mesma coisa, hipertensão portal. O pessoal do ISO fez um trabalho há alguns anos colhendo anticorpo de doença celíaca nos cirróticos, já viram no transplante, igual o Fábio falou. Então, é só isso que se sabe. Os detalhes imunológicos ainda... Eles acham que o linfócito do intestinal entra na circulação portal e causa inflamação hepática. E qual é a história natural desses pacientes, Janine? Ninguém sabe, né? Não, eles podem ter uma evolução separada dessas doenças. Pode ser uma hepatite autoimune que progride independente da dieta sem glúten. Entendeu? Pode não adiantar nada fazer a dieta e a doença correr. Ou ele pode remitir. Entendeu? Ou... Tá. Só a dieta ela pode só ajudar no tratamento, tipo assim, fazer com que tenha uma boa resposta ao tratamento. Mas alguns atores acham que para tu ver o efeito real da dieta sem glúten num organismo celíaco, tu tem que esperar 5 anos. Demora muito. Então, são 6 meses para reconstituir o intestino delgado. Mas 5 anos para tirar E nós temos muitos celíacos. Eu acho que nós temos mais celíacos do que a gente imagina. Até aqui no Nordeste, Edmundo... a gente certamente vê, faz parte da minha investigação solicitar TTG para esses pacientes, entendeu? Mas a gente vê muito mais do que a gente espera. Tem um pesquisador alemão que ele acha que não é bom solicitar só o antitransglutaminase de triagem, que deve fazer uma combinação de anticorpos, porque nem todos os pacientes têm antitransglutaminase, eles podem ter só o antiendomísio ou só a antigliadina examinada. E então, na verdade, eles estão até desenvolvendo kits diagnósticos com mais de um anticorpo dentro e pretende ter isso aí comercialmente disponível. Mas é o mais específico, não? É o mais sensível, o transglutaminase. E aí, o que tu fez? Ô, Jana, e a biópsia do duodeno? Não, o Caio vai falar biópsia de duodeno, o doutor Caio da patologia. Ô, Janinha, deixa eu só explorar você. Com relação a esses anticorpos de doença celíaca, você pede o endomísio, IgA e IgG também? Geralmente eu peço, não, porque eu penso nos pacientes que têm deficiência de IgA e não vão tomar anticorpos anti-IgA, que é muito associado com doença celíaca. 1/3 dos pacientes com doença celíaca pode ter deficiência de IgA, mas a abordagem econômica que eles mandam fazer é pedir IgA e dosar IgA.
Uhum. É mais barato do que pedir o anticorpo IgM-IgG. Entendeu? É isso que é recomendado. Eu peço de uma vez tudo. Quando o paciente, estou falando isso no serviço privado. Eu também, Elza. Entendeu, Jana? Diferente na faculdade. Não, ele nem era da faculdade. Eu estava no consultório particular e ele é um classe média baixa sem dinheiro para fazer exame. A elastografia não tem no SUS em Santa Catarina. Uma biópsia hepática particular é R$ 1.500. Ressonância é a mesma coisa. Então, influencia, né, nas decisões. A Ana está falando que é assim em todo lugar, que não é só no Nordeste, não. Lá em Santos também, a gente tem muita gente. Temos fluiz VGT aqui também. Vamos ver a biópsia? Então, vamos lá. Então, foi feita essa biópsia de duodeno, obtendo 6 fragmentos. Pode passar, Eunice. Eu deixei aqui só uma imagem da histologia normal, para a gente tentar lembrar um pouquinho, né? Então, o que chama normalmente a atenção da histologia duodenal é o aspecto da mucosa, né? Então, a gente vê essa velocidade que tem um aspecto bem foliáceo, tá? Bem característico a velocidade duodenal. A gente vê também na região da submucosa as glândulas de Brunner, né? Então, isso é o principal. Então, a gente tentar reconhecer esse aspecto foliáceo da velocidade é um dos principais achados de primeiro momento, pensando numa histologia, numa arquitetura normal. Pode passar. Pode passar, Eunice. Pode dar mais um clique. Em relação à doença, né, que o diagnóstico em si é uma doença celíaca, a gente tem várias classificações, graduações, né, baseado nos achados histopatológicos, e sempre a gente vê que é uma classificação histopatológica tentando ser de um aspecto mais evolutivo. Então, de primeiro momento, o que chama atenção seria o aumento da linfocitose intraepitelial, né? Então, sempre a gente busca contar a quantidade de linfócito e buscar, e tentar estabelecer essa relação com os enterócitos que a gente consegue identificar nessa velocidade. Com a evolução da doença, a gente já começa a observar que tem uma hiperplasia de criptas, depois a gente vê a destruição em si da velocidade. Então, a gente vê aquele caráter atrófico da velocidade, tá? Então, baseado nisso, a gente consegue estabelecer, né, depende da parte do autor, que a gente consegue, mais usada acaba sendo Marsh. Pode passar. E a biópsia em si, então, o que chama atenção? Então, lembrando daquela histologia normal, a gente já não consegue reconhecer a própria velocidade. Então, praticamente, já é uma mucosa já totalmente atrófica, tá? Pode passar. Então, a gente tem uma quantidade exuberante de cripta, a gente tem uma hiperplasia de cripta típica. Pode me dar mais um clique, Eunice? A gente vê até a estrutura ali da lâmina própria, que tem até um infiltrado até um pouco mais exuberante. Às vezes encontra um pouco de plasmócito, etc. Mas a seta em questão aqui, que eu tentei ressaltar nessa imagem, é que a gente começa a identificar mesmo a presença do linfócito intraepitelial, né? Então, a gente já vê que é um quadro avançado, porque eu já vejo atrofia velocitária, né? Mas o que chama atenção bem aqui são linfócitos. Normalmente, a gente da patologia, quando a gente identifica uma doença celíaca, né, principalmente os centros que têm acesso à imunistoquímica, como a gente sabe que são linfócitos T, então a gente recorre muitas vezes à própria imunistoquímica para documentar mesmo que são linfócitos T, né? Em relação à contagem, a gente tem um pouco de variação de literatura e até mesmo variação da área que foi biopsiada, né? Normalmente a gente considera, para ter o diagnóstico de uma linfocitose intraepitelial, cerca de 40 linfócitos comparado a 100 enterócitos, tá? Mas a gente sabe que tem um pouco de variação de literatura, ou mesmo de porções de duodeno. Em relação à imuna, então, normalmente a gente faz um CD3, que é o que é mais utilizado, que tende a marcar a expressão dos linfócitos T, confirmando essa presença no epitélio da mucosa, sim, né, ali. Pode passar. Então, aqui um aumento mais próximo, para tentar ressaltar a presença desses linfócitos, né, eu deixei setas para tentar caracterizar. Então, essas células,
mais escuras, que praticamente a gente vê só núcleo, são os linfócitos, né? E as células adjacentes, que é um pouquinho mais comprida, com um aspecto um pouco mais claro, são os enterócitos. Então, normalmente, a gente faz uma relação, baseado nessa relação, a gente consegue chegar ao critério se tem ou não uma linfocitose. Pode passar. E aqui só do lado, normalmente é uma mucosa normal, que a gente vê a presença só dos enterócitos. Tem situações que a gente pode até encontrar linfócitos, mas não numa quantidade tão exuberante quando a gente enquadra num quadro celíaco, né? E é isso. Então, o diagnóstico foi liberado como os cortes, né, a descrição da microscopia. Então, a gente vê a mucosa totalmente atrófica, bem aplainada, né, hora completa, hora parcial, e com uma hiperplasia das criptas. O epitélio, a gente vê uma linfocitose exuberante, e no córeo, no estroma ali, na lâmina própria, a gente vê que tem infiltrado. Ora, a gente identifica alguns plasmócitos, ora eosinófilos, e a gente descarta, né, sempre uma doença secundária, não tem granuloma, não tem parasita, não tem nada, fora o quadro que a gente pensa mesmo de doença celíaca de primeiro momento. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Não vejo gastro, viu, gente? Eu vejo só fígado. Não. É o seguinte, o que eu tenho observado muito é um aumento muito grande nos pacientes com eosinofilia, quer seja em esôfago, quer seja em duodeno, quer seja em cólon. Quando é que você considera doença eosinofílica do trato digestivo? Qual é a sua caracterização de doença eosinofílica do trato digestivo? Então, normalmente a gente faz a contagem de eosinófilos. O que é mais comum, a gente pensar mais numa esofagite eosinofílica, né? Que é o mais esperado a gente encontrar. Normalmente a gente faz uma contagem mais de 20 eosinófilos. Aí sim a gente menciona que pode corresponder a uma esofagite eosinofílica. E no resto do trato digestivo? Aí eu não tenho experiência para te falar. Tá. Eu vejo mais no esôfago. Não, é verdade. A gente teve uns casos de gastroenterite eosinofílica, colite eosinofílica e ascite eosinofílica, Fábio. E a gente usa mais ou menos 15% o estômago duodeno e 30% para cólon. Tá. Porque eu tenho uns pacientes agora que estão assim e sempre fica a dúvida sobre o quanto de eosinófilo é doença eosinofílica, entendeu? Essa contagem aí eu achei na literatura. Para esôfago é bem definido, né, Fábio? Para esofagite eosinofílica, acima de 15 eosinófilo por campo é bem definido. Agora, para então, existe... gastrite e duodenite e tal, eu realmente não sei, mas... Não, para esôfago, ok, mas para as outras partes digestivas, né, a gente fica sem referencial. Se eu não me engano, eu acho que não tem nada certificando para os outros órgãos. O esôfago, sim, os outros... Tá. Edmundo, você ia falar? Essa doença que a Janaína falou, eu tô intrigado com esse negócio da esplenomegalia. Seria uma hipertensão portal não cirrótica, tá? Isso foi descrito como síndrome, inicialmente, no século, eu acho que 19, para final do século 19, 20, síndrome de Bandt. Isso está muito relacionado, está muito descrito na Índia, na África e tal, e está associado à eosinofilia, essa síndrome de Bandt, essa esplenomegalia, dispersão portal não cirrótica com uma esplenomegalia gigante, que é muito parecido com o cistosoma, só que no cistosoma tem a fibrose periportal dentro do fígado, e na síndrome de Bandt não. Está associado com o negócio de antígeno de banana, de comer umas coisas lá pela África, pela Índia, não sei onde é. É um negócio que tem... Estranho. Não vê, mas pode cursar com eosinofilia, como se fosse alguma coisa meio alérgica, algum antígeno, alguma coisa que ninguém sabe o que é. Agora, ele tem, então, ele tem uma doença celíaca definida, isso ninguém questiona, tem uma alteração de transaminase, que a gente não sabe direito, pode ser a doença celíaca ou não, e tem uma hipertensão portal não cirrótica com esplenomegalia. Exatamente. Isso. E aí, você vai fazer beta-bloqueador? Eu?
Como é que você vai tratar a hipertensão portal? Rapaz, Ele não tem nem varizes de esôfago. ele não tem variz, Edmundo. Ele não Eu tem variz. sei, Não, mas se olha só. aparecer... Eu conversei com a família, né? E a gente teria duas opções. A gente poderia fazer a biópsia hepática agora, nesse momento, para ter certeza se ele tem uma hepatite autoimune ou uma cirrose, que parece que ele não tem. Ou a gente pode tentar fazer a dieta sem glúten, esperar 6 meses, ver se continuam alterados os exames e fazer a biópsia do fígado. Espera 6 meses e faz biópsia dele. Então, aí a gente escolheu esperar 6 meses e ver o que acontecia. E aí ele deu super bem com a dieta sem glúten, que a mamãe foi lá para ele, comprou, achou uma padaria de uma família de celíacos lá na Palhoça. E aí, ó, do lado esquerdo, vocês viram? Do lado esquerdo tá o nível das aminotransferases antes da dieta. E do lado direito, 6 meses depois, os novos exames. Aí eu fiquei assim, né? Eu tô sendo... Negativou os anticorpos, quer dizer que ele estava fazendo a dieta realmente. Só que aí ele fez aquela dieta substitutiva, né? Comprou muita farinha de outras coisas. Comia pizza todo dia, ou pão celíaco todo dia e ganhou mais um pezinho. E aí eu fiquei, será que ele tem hepatite autoimune, né? As aminotransferases ainda com 100, né? Aí ele repetiu esse ultrassom aí, né, Eunice? Sim, então, o ultrassom com Doppler mostrou esplenomegalia, porém com volume menor em relação ao identificado em tomografia anterior. Regularização do calibre da veia porta, mais predominantemente hepatoportal, mínimo refluxo, e com velocidade aumentada, hiperfluxo e fluxo não ondulatório, e sinais de hepatopatia difusa, manteve, né, talvez até tenha aumentado a esteatose, e hepatomegalia leve, menor em relação à TC prévia. Quer falar, Jana? Não tá bom, mas melhorou, né? Então, assim, não tem mesmo trombose de veia porta, parece que o fluxo na porta tá normal e parece que é só um baço grande. Não sei. Eu acho que aquela primeira consideração do Edmundo, que podia ser só uma esplenomegalia, que podia ser uma esplenomegalia reacional à doença imunológica que ele tem, por ter o baço grande, aí ele tem um hiperfluxo e sem estar predominantemente associado a uma hepatopatia, né? Porque cirrótico ele não é, e a única coisa que a gente vê aqui nesse fígado é a esteatose. Esteatose ele tem. Os celíacos, Jana, podem ter esteatose associada? Sim, pode ter esteatose e pode ser uma das manifestações hepáticas da doença celíaca, né? Esteatose. Mas eu falei para ele, mano, antes de tu fazer essa biópsia, tu vai emagrecer. Mas tu fez a biópsia, né, Jana? Não, e tu sabe que ele é aqueles nerdzinho da engenharia mecânica? O cara fez a dieta, rapaz. Ó, a Eunice vai mostrar para vocês. Ele emagreceu. E que tem que ser 2 e 2 igual a 4, né? Esse é um grande problema dos engenheiros, assim, dos caras da exata. Então, ele fez dieta mais exercício, e aí diminuiu 11 quilos, e aqui é o comportamento da ALT, baixou mais ainda. Mas não normalizou. Ainda estava... Não normalizou. Aqui, eu esperava um 18, né? O meu objetivo é 18, né? Porque quando desinflama, é abaixo de 20, né? Não é para ser isso aí, tá horrível. Ou 30, vai, Jana, vai. 30 no homem. Essa dieta que ele perdeu 11 quilos foi depois da dieta sem glúten inicial. Isso, aí agora eu falei, mano, tá comendo pão sem glúten, né? Agora vai na salada, vai na... Daí foi. Aí você repetiu o ultrassom depois do meio, esse último ultrassom que tinha mostrado uma redução do baço, para comparar ultrassom com ultrassom, não comparar ultrassom com tomo. Não, depois desse ultrassom aí, não... se tem outro ultrassom, eu não anotei para o nosso caso aí. Eu queria saber se o baço teria diminuído mais ainda com a dieta, sabe?
Eu posso te procurar e te responder depois no privado, que agora eu não tenho esse outro ultrassom. Não, tudo bem. Não. E a biópsia hepática? Hein, Caio? Vamos lá. Vamos lá. Biópsia hepática. Graças. Aí quando você viu esse 66 de ALT, aí que você indicou, foi isso? É, né? Não tinha mais para onde correr, não tinha mais o que fazer. Então, vamos lá. Se ele tivesse passado por um hemato, vocês acham que ele tinha pedido biópsia esplênica? Eu acho que tinha feito mielograma. Vamos lá, pode ir, Caio. Em relação à biópsia, fica difícil para a gente avaliar, porque eu não estou vendo a lâmina inteira, né? Eu cheguei a ver só as fotos, tá? Então, tem um pouco aí de uma limitação por a gente estar vendo uma imagem, não a biópsia em si, né? Inteira em si. Igual a doutora Janaína já falou, nos próprios pacientes com doença celíaca, os achados hepáticos, eles são bem inespecíficos, né? Ou às vezes são achados mais discretos, ou a gente não consegue, né, enquadrar, né, fechar um diagnóstico em si. Em relação a essa primeira imagem, o que chama atenção é essa exuberante esteatose, né? Então, a gente vê um predomínio de uma esteatose macrogoticular com uma persistência em mais de 70% da amostra, tá? Então, é uma esteatose já caráter grau 3, né? Já avançada. É uma biópsia que é até satisfatória, né? Pelo laudo em si, a gente vê a descrição de 18 espaços porta, tá? Então, é uma amostragem boa. Pode passar, Eunice. Eu chamo atenção, então, o quê? Então, a gente tem essa exuberante esteatose. Se a gente começa a observar, tem uma discreta balonização, tá? Eu esperava até um pouco mais, mas pela imagem, né, não sei a lâmina, né, correndo a lâmina inteira, mas pela figura em si, tem uma discreta balonização, tá? Eu tive dificuldade para tentar encontrar na imagem algum foco de inflamação. Eu não consegui identificar foco de inflamação no parênquima aqui, tá? Por isso que é um pouco difícil ver foto. Pode passar, Eunice. Então, eu deixei uma seta aqui só para mostrar os hepatócitos balonizados, tá? Não é aquela balonização, normalmente, que a gente vê, né? Túrgida, bem exuberante, é uma balonização um pouco mais discreta, né? Alguns focos de balonização. Pode passar. Então, tem essa reticulina, mostrando em si que a gente não tem uma doença crônica de base, tá? Aqui, eu deixei circulado que eu vi só uma área que marcou um pouquinho da reticulina, que pode ser que tenha um pouquinho de fibrose pericinusoidal, mas também é uma coisa focal, tá? Se eu visse só isso, eu não daria muito valor nessa fibrose pericinusoidal, não, tá? Só tem esse foco. Como eu só tenho essa imagem, parece mesmo que não estou diante de um fígado de uma doença crônica, né? Pode passar. Dos espaços porta, na descrição, foi chamada a atenção de um deles, que a gente consegue identificar que tem uma atividade de interface, tá? Olhando bem, eu acho que não é um infiltrado, né, até mesmo pela descrição, não tem um predomínio de plasmócitos. Hora ou outra a gente identifica um plasmócito, né? Então a gente tem um predomínio de um aspecto linfomononuclear de linfócitos, que normalmente a gente espera encontrar mesmo num quadro de uma doença, por exemplo, doença celíaca, tá? Pode passar. Então, no maior aumento, eu coloquei seta de novo, porque a gente vê um ou outro plasmócito, tá? Então, se a gente esperaria um quadro de hepatite autoimune, que do aspecto histopatológico mandatório é a presença do plasmócito, aquele infiltrado rico, plasmocitário, aqui praticamente é muito pouco, tá? E até mesmo a atividade de interface, dos 18 espaços porta, eu vi um só, né? Ela descreveu como sendo só um, né? Eu ia perguntar isso, Caio, se é uma atividade de interface leve, então, discreta, né? Eu pensaria em uma atividade leve. Tá? É complicado, porque eu não estou vendo a biópsia em si, tá? Eu vi só as imagens. No caso, ela descreveu um aspecto mais moderado, favorecendo uma hepatite autoimune. Eu teria um pouco de cautela aqui, eu pensaria mais um efeito secundário da doença celíaca. Tá? Eu não pensaria, de primeiro, nem mesmo uma esteatohepatite, eu fiquei meio... Eu acho que falta um pouco mais. Tá?
A esteatose, a gente vê que ela é típica, mas eu esperaria um pouco mais de balonização. Eu não consegui pela foto, não sei, né, a lâmina. Mas tem muita inflamação lobular, não consegui identificar. Então, eu penso mais em alguma coisa relacionada à doença celíaca. Tá? Bateu o martelo para hepatite autoimune aqui, eu acho que faltou critério. E a pessoa que, na verdade, está vendo biópsia hepática para a gente, a especialidade dela é tireoide, né? E quem apresentou a reunião, a professora Maria Beatriz, não pôde vir hoje porque está muito doente, mas ela também fez os mesmos comentários que tu, Caio. Também achou que não colocaria essas observações, que não tinha inflamação, que não tinha autoimune. E eu, particularmente, fiquei tranquila, assim. Aí agora ele está só com dieta sem glúten e a gente está observando a evolução dos testes hepáticos, que estão sempre normais. Aí a questão talvez seja rebiopsiar aí em 3 anos. Não sei o que vocês sugerem aí. Só para finalizar, tem esse artigo que acho que ele é até um pouco... ele é até bom, né? Que descreve um pouco as alterações normalmente que a gente encontra relacionadas com a doença celíaca, porém, igual eu falei, né, até a doutora Janaína já comentou, são alterações inespecíficas, né, a gente não consegue relacionar 100% com a doença celíaca. Lógico, a gente consegue afastar outras possíveis causas, afastou tudo, então deve ser secundária à doença celíaca, porque são achados inespecíficos, tá? Então, a inflamação periportal pode ter um pouco de atividade também, mas é atividade linfomono, não tem plasmócitos, tá? Pode ter obstrução de ductos biliares, pode ter hiperplasia de células de Kupffer, esteatose, fibrose em variados graus, e até mesmo, às vezes, um quadro já cirrótico. E só essa figurinha aí que eu achei bonitinho, que é em relação à parte da injúria hepática, né, relacionada com a doença celíaca. É igual a doutora Janaína falou, né, essa capacidade dos antígenos em si, eles caírem na circulação e via circulação porta também ter esse acometimento hepático vinculado à doença celíaca. Gente, a gente tem que lembrar sempre do eixo intestino-fígado. Então, é um fato isso aí. A gente tem que lembrar sempre do que inflama o fígado, ou do que inflama o intestino pode inflamar o fígado. Lembrar sempre disso aí. Mas é isso. Eu pensaria mais secundária à doença celíaca, tá? Hepatite autoimune ou até mesmo esteatohepatite, pelas imagens eu não pensaria de primeiro momento, não. Eu acho que a maior dificuldade desse caso é ele manter a dieta sem glúten para o resto da vida, né? A gente faz ambulatório de gastro e vê a dificuldade que os pacientes têm. Ele, no caso, ele é bem disciplinado no momento. Mas ele está evoluindo na vida. Agora ele arrumou uma namorada, aí vai sair da casa da mãe, aí tem tudo... Vai rolar aquela revolta, todo mundo sabe como é que é esse negócio. E aí eu fico preocupada. A namorada vai dar dieta para ele sem glúten. Claro, né? Claro, para ser contra a mãe. É a vida, não é assim? A minha filha, Sofia, tem um coleguinha desde pequena do maternalzinho que tem doença celíaca grave, pequenininho. E era engraçado porque ele ia para os aniversários, para os negócios dos colegas, né? E todo mundo comia na mesa do parabéns e tal, a coxinha, as coisas todas. E ele ficava com pena, porque toda vez ele levava uma lancheirazinha com as coisas dele tudo dentro, separado. Aí chegava na hora que cantava o parabéns, depois ele saía, pegava a lancheirazinha, ia para um canto, pegava a lancheirazinha dele, abria e comia. Aí uma vez fui ver o que tinha. Era igualzinho, tem coxinha, tem empadinha, tem tudo sem glúten. A mãe dele fazia tudo, ele comia, era super interessante. Tem muita gente com intolerância a glúten que não sabe, né? Então, gente, nós ficamos, a princípio, só com a doença celíaca, né? Tentando explicar o conjunto das coisas. Não conseguimos confirmar a esteatohepatite, não conseguimos confirmar hepatite autoimune, né? Então, eu acho que a conduta da Janinha foi correta, né? Não tinha outras coisas para tratar
aqui. Então, acompanhar como doença celíaca, com dieta. Oi? Lembrar que nem todo fã é doença. Doença, sim. Nem todo fã, né? Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Esse músculo liso é só contravasos, hein? Esse músculo liso não é VGT. Vocês estão vendo aqui o consenso? Sim, dá para ver. Misto do tipo nuclear pontilhado fino com fluorescência do aparelho mitótico. Coloca aqui, associado à síndrome de Sjögren, podendo ocorrer também em outras condições autoimunes ou inflamatórias crônicas. Quando em títulos baixos ou moderados, pode não estar associado à evidência objetiva de doença inflamatória sistêmica. E 1 para 80 é bom, né? É baixo. É baixo. É baixo sim, 1 para 80. Então ele não tem relevância mesmo aí. Janinha, você vai fazer outros comentários para nós? Eu queria agradecer só a oportunidade de participar, para, se tiver algum jovem aí, dizer que todo dia da minha vida profissional eu lembro de vocês, que a influência de vocês é muito importante para mim até hoje, e que essa convivência com as pessoas que sabem muito, ela é uma coisa espetacular, assim, para a vida da gente. Se eu puder, eu vou vir outras vezes, e muito obrigada. E tu tá com frio, né? Eu estou escondendo meu pijama, Fábio. Aninha, obrigada. A gente que agradece, Jane, a gente quer que você venha toda semana. Bora, vamos fazer bagunça aqui na terça-feira. Doutora, gente, eu sou intruso aqui. Se vocês quiserem colocar a câmera. Parabéns, Janaína. Muito bonito o caso. Obrigada. Muito legal. Foi divertido. Eu tô comendo pizza aqui. Quem quiser. Eu vou tirar foto então, hein? Vai, tira aí, Eunice. Tirou os óculos, olha. Só um minuto. Jana, manda um abraço pro Léo, tá? Beleza? Pronto. Aí. Pronto, agora eu vou sumir. E aí depois a gente manda no grupo o artigo que a Jana escreveu, revisão sobre o assunto. Ei, eu não estou no grupo não, hein, Lúcia? E tá muito legal. E tem o capítulo do livro também, que ela coloca aqui em 10